Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Com muita alegria, nós estamos nesta manhã para participar desse banquete da palavra do nosso Deus, para meditar na palavra desse nosso grande e amável Deus. Queria lembrar a vocês ouvintes que logo mais nós estaremos nos reunindo às 19 horas para participar do nosso culto de oração, meditação da palavra de Deus. Nós vamos estar orando e gostaríamos de convidar vocês, cada um de vocês, sua família, para estarmos juntos hoje às 19 horas, para mais uma vez participar juntos, unidos pela mesma fé em Cristo Jesus, da palavra de Deus. Meus queridos, hoje, nesta manhã, eu queria meditar com os irmãos sobre um ensinamento que Jesus vinha falando muito, que seriam os dois caminhos. E eu queria meditar com vocês lá no Salmo 1, no primeiro Salmo, no Salmo 1, e a gente vai falar sobre esse caminho, o caminho para a bênção. E também nós vamos ver a advertência que traz para aqueles que preferem seguir o outro caminho, o caminho do julgamento divino. Então nós vamos meditar hoje Salmo 1. Salmo 1. Sua Bíblia que já está aí do lado. A Bíblia está aí do lado. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrir a Bíblia praticamente no meio da Bíblia, né? Praticamente no meio da Bíblia. O Salmo ele divide a Bíblia em duas, né? Então nós estamos falando sobre o caminho da bênção e o caminho da advertência. Está o caminho que nos adverte, né? Um caminho que fala sobre um julgamento, o caminho do Senhor Jesus também que nos ensinou. E nós vamos lá no Salmo 1. Salmo 1. Todos que estão nos assistindo nesta manhã, agradeço a cada um de vocês. Posso passar para outras pessoas. Nós estamos num momento em que precisamos chegar mais perto de Jesus, mais perto de Deus. Momento em que muitas pessoas têm já se desesperados. Está desesperado, as pessoas estão se desesperando. Meus irmãos, é momento de calma. Momento de buscarmos conforto, buscar consolo, buscar força em Deus, que é o único que pode dar. E um homem, por mais forte que seja, a gente está vendo aí as potências mundiais que estão sendo as mais abaladas. Então, eu quero dizer a vocês que vocês são todos bem-vindos. São todos bem-vindos. Então, vamos meditar nesse salmo maravilhoso, esse salmo que tem uma preciosidade, né? Uma preciosidade muito grande. Quem editou os salmos foi feliz em botar já esse primeiro salmo falando sobre esse caminho da bênção e nos advertindo também para o caminho do julgamento ou o caminho da perdição. Então vamos ler esse salmo. Esse salmo tem 6 versículos só, um salmo pequeno, mas de uma grande lição para todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no teu tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Agora vem a advertência. Não é o caso dos ímpios. São como a palha
que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se a gente fizesse uma pergunta, né? Como que as pessoas podem assim encontrar a felicidade? Se a gente for ver, as pessoas podem encontrar a felicidade acompanhando programas de televisão. Tem pessoas que ficam ligadas na televisão praticamente desde a hora que acorda até a hora que dorme. Eu não sou contra, mas tem muita gente que tem uma televisão em cada quarto, na cozinha, na sala, no quarto onde dorme, né? Só falta ter uma televisão no banheiro. E essas pessoas ficam ligadas, acompanham cada programação, conhecem, parece que estão familiarizados e ficam familiarizados mesmo com os programas de televisão. E onde você tem procurado a felicidade e onde você encontrou? E aqui nós temos esse salmo maravilhoso, né, que fala sobre como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Meus queridos, esse primeiro versículo, né, desse salmo, ele vem falando sobre obedecer a palavra de Deus. Então nós lemos aqui como é feliz aquele que segue o conselho dos ímpios. Assim como aquele que é feliz, ele segue o conselho dos ímpios, conselho de pessoas que não conhecem a Deus, assim como é feliz o que segue, o que não segue começa a se distanciar. Esse aqui nós estamos vendo assim os passos para se distanciar da palavra de Deus, aquele que segue, o que não segue. Então é uma decadência. A pessoa começa a não seguir a palavra de Deus, a pessoa começa agora a ouvir o conselho daquelas pessoas que não têm temor a Deus, não tem temor a Deus, e começa depois a imitar os pecadores, e depois cai na roda dos escarnecedores. Então, nós vivemos hoje num mundo, numa sociedade pagã, uma sociedade que não tem compromisso com Deus, e assim também era o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo que foi separado por Deus para lhe obedecer, mas esse povo também não tinha um cilindro de vidro, uma coisa que ele ficava reservado. Esse povo ele também estava misturado no meio de nações pagãs, e isso também aplica para nós hoje. Nesses dias, nós estamos no mundo que eu estou falando, vivendo, mas nós não, nesse mundo que eu estou falando, esse mundo espiritual, mas nós não pertencemos ao mundo do pecado. Nós pertencemos ao mundo que está reservado, nós pertencemos à parte que está reservado para os filhos de Deus. Então nós devemos nos guardar de ter amizade com as pessoas ímpias, com as pessoas. Não é amizade que eu estou falando, é levar a palavra, mas a gente não ficar nos submetendo os conselhos daqueles que não têm Jesus. Então nós temos que amar o mundo, mas não se envolver com esse mundo de pecado. Nós temos que ter amor ao pecador. Então são felizes aqueles que não seguem os conselhos dos ímpios. Então nós estamos vendo aqui a parte de se afastar. A gente começa a seguir, a gente começa a ouvir, a gente começa a imitar e da ação com as coisas do mundo. Aos poucos, a pessoa vai mudando para uma situação de pecado e desobediência. Se nós seguirmos os conselhos de pessoas erradas, nós ficaremos com as companhias erradas. E por fim, como eu falei, nós estaremos comendo, vivendo com essas pessoas. Quando Jesus falou com Pedro, deu conselho a Pedro,
Pedro não ouviu os conselhos de Jesus. E o que aconteceu com Pedro? Em vez disso, ele seguiu Jesus de longe, ele entrou no pátio onde não deveria entrar, lá ele ficou sentado com os inimigos de Jesus, e daqui a pouco Pedro já estava no meio deles negando a Jesus. É assim que acontece. Então essa advertência vem falando que nós não devemos seguir a roda dos escarnecedores. Mas, pastor, como que nós vamos no mundo que nós estamos vivendo, um mundo que é materialista, um mundo que está envolvido no pecado? Como que nós vamos se livrar desse mundo? Como nós vamos nos afastar? Como que nós vamos evitar isso? Aí nós vemos no versículo 2, sua satisfação, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Por isso que eu falei com os irmãos e amigos que tem muitos que meditam na televisão, estão na televisão dia e noite, mas aqui está falando que tem o prazer na palavra de Deus, na meditação. E sobre esta meditação, sobre esta palavra de Deus é que nós devemos andar juntos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, a palavra e amigos, a palavra de Deus tem isso tudo. Se nós falarmos com o Senhor vai falar conosco. Quando nós começamos através da palavra de Deus, permanecendo na palavra de Deus, falando com Deus, Deus vai falar conosco. E eu li uma ilustração que vem falando sobre uma ilustração como que nós podemos viver no meio desse mundo pecaminoso, esse mundo contaminado pelo pecado. Como nós podemos viver nesse mundo sem nos contaminar? Nós temos que viver espiritualmente acima desse mundo. Conta-se que um piloto, ele foi um dos pioneiros da aviação. Certa vez ele estava numa área deserta, uma área que não podia aterrissar a sua aeronave, aqueles aviões pequenos, antigos, e ele começou a ouvir um barulho atrás do seu assento de um roedor. Não, ele precisou de descer numa área meia complicada, e ele parou o avião ali, e depois ele tomou o voo outra vez, e quando ele estava numa altura, ele sentiu que havia uma coisa errada, e ele ouviu um barulho de um roedor atrás do banco dele, estava roendo, e ele ficou pensando: meu Deus, esse roedor está roendo partes importantes do meu avião, e eu vou cair. Eu não tenho mais como aterrissar, eu olho, está tudo selva, eu não tenho como aterrissar o meu avião, e esse roedor vai acabar fazendo eu cair no meio desta selva. Então ele lembrou no manual que diz que os roedores, eles não resistem a uma certa altitude, eles morrem. E diz que aquele piloto tomou a decisão de subir, e ele foi subindo naquela aeronave, até o ponto de ele mesmo já estar sentindo falta de ar. Então ele sentiu que o barulho tinha passado, e ele retorna, então ele desce com a aeronave e conseguiu chegar até onde ele queria, porque quando ele chegou lá, que ele desceu, que ele foi examinar a aeronave, o rato estava morto. O rato estava morto. Então, meus amigos, como que nós podemos viver nesse mundo acima, espiritualmente, acima desse mundo? Meus irmãos, quando nós baixamos, quando nós viemos ver
nos baixamos ao nível do pecado, ao nível de seguir conselho dos ímpios, ao nível de sentar na roda dos escarnecedores. Roda dos escarnecedores são aqueles que riem, que zombam da palavra de Deus, que não querem compromisso com a palavra de Deus. Os pecadores são aqueles que estão envolvidos no pecado. E um alerta para a gente também é que o pecado, ele é uma coisa que ele começa como esse rato, ele começa roendo a nossa vida aos pouquinhos, e muitas vezes é um palavrão que a pessoa começa a usar, pequenas coisas, se bem que para Deus não tem pecadinho, nem tem pecadão, mas é um pecado que entra na vida da gente. A pessoa começa a falar um palavrão, daqui a pouco mais outro, daqui a pouco o palavrão começou a fazer parte do seu vocabulário, e assim começa, do pecado, do palavrão, vai um outro, e daqui a pouco a pessoa está totalmente no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores. Pecado, meus irmãos, não se brinca com o pecado. Nós temos que colocar na nossa mente as palavras do nosso Deus, viver essa palavra. Como é feliz aqueles que vivem sobre a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente se acostumar com o pecado, mais nós vamos chegar perto do pecado. Mas, ao mesmo tempo, quando mais nós buscarmos a palavra de Deus, mais próximo de Deus, mais intimidade nós vamos ter com Deus. E aqui vem falando no versículo 3, vem falando, é como uma árvore plantada à beira das correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ela faz prospera. Os irmãos e amigos já prestaram atenção à beira de um rio, à beira de um riacho, onde aquelas árvores estão plantadas? Aquelas árvores têm uma folhagem diferente. Aquelas árvores, aquelas folhas, elas não murcham. Até em casa nós notamos, quando o jardim não está molhado, né? As plantas ficam murchas e secam. E aqui está falando sobre uma árvore que está plantada à beira de um riacho, à beira de um rio. Essa árvore que está plantada é a pessoa que ela é temente a Deus, é a pessoa que está cheia de vida, está feliz, porque ela está plantada próximo a Deus. A beleza essa pessoa é uma pessoa diferente, ela tem uma beleza diferente, essa pessoa ela dá fruto. A parte mais importante de uma árvore que a gente vê aqui são as suas raízes. Ela dá fruto bonito, ela dá tudo no momento certo, porque ela tem a sua raiz fixada em lugar que tem água. O solo que ela está é um solo que tem um lugar que tem a água, tem substância para ela ficar feliz. E assim também é a parte mais importante nossa na vida espiritual. É onde está a nossa raiz. Nossa raiz estiver firmada em Deus, as nossas raízes espirituais é que vão nos alimentar. A nossa raiz espiritual é que vai fazer com que nós nos alimentemos desses recursos ocultos que nós encontramos em Cristo. Esse recurso que só Cristo possui. E o que significa? Né? O que significa é que a gente precisa permanecer em Cristo. Árvores podem secar, morrer, mas aquele que permanece em Cristo mantém sempre verde e dá muito frutos. Você frutifica. O fruto é você através da presença de Cristo na tua vida. Você dá bom testemunho. Você transmitir essa para as outras pessoas. Como eu falo, é você ter um caráter mostrando onde está a tua raiz. É o teu você servir
você começa a servir, realizar as obras de Cristo, você tem um coração que louva ao Senhor, você tem um coração que medita na palavra do Senhor. A árvore que colhe, que as pessoas colhem bons frutos, é aquelas palavras, as pessoas que estão justos, estão fixos na raiz, com a sua raiz no solo, que é a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, na segunda parte desse salmo, vem um alerta, vem avisando que não é o caso dos ímpios, não é o caso daqueles que ainda não têm a sua raiz fixada no rio de água viva. Jesus, ele é o rio de água viva. Jesus, ele é a água viva e ele se oferece: eu sou a água viva. Quem tiver sede, venha a mim e beba. E hoje nós queremos fazer essa pergunta: onde você tem encontrado a sua felicidade? Ou não tem encontrado a sua felicidade? Mas hoje, Jesus está te dando a oportunidade de você ser essa árvore, que não seja como uma folha seca que vai para um lado e para o outro. E no final, quando Jesus está falando aqui, falando sobre a palha do trigo, que quando a pessoa malhava o trigo, as palhas, o vento jogava para lá, jogava para cá, ficavam perdidas, e as outras que sobravam eram queimadas. A verdade, meus irmãos, é essa. Nós não podemos estar brincando. Qual é o caminho que você vai seguir? O caminho da verdade, a vida, que é Jesus, ou o caminho da perdição, o caminho dos ímpios? Como está a sua vida hoje? Você é uma pessoa que sente feliz com Jesus? Você tem meditado nessa palavra dia e noite, tem buscado, tem prazer em estar aqui hoje pela manhã, esses poucos minutos participando? Quantas pessoas nem 20 minutos conseguem estar participando, lendo a palavra de Deus? Meus queridos, a caminhada cristã não é um caminho linear. A caminhada cristã é como se você fosse subir uma escada rolante, mas ao contrário, a escada está descendo e você vai subindo, vai subindo. Você tem que estar sempre se esforçando para você chegar no alto, porque se você parar, você desce novamente. Então, meus queridos, firmes na palavra de você, você se esforce em continuar no caminho do Senhor. É como uma árvore plantada, né? Uma árvore plantada. E eu desejo nesta manhã que você que ainda não tomou a sua decisão de estar na presença de Deus, se você ainda não, se você está fraco na fé, se você não consegue ler a palavra de Deus, se você não consegue meditar na palavra de Deus, mas se você está sentindo prazer nas coisas do mundo, eu convido você esta manhã a você orar, a você clamar pelo Senhor, a você voltar, se você está afastado, a este caminho maravilhoso, esse colocar sua raiz, porque a palavra de Deus diz que mesmo que você pareça uma árvore que esteja seca, sem vida, ao cheiro das águas brotará. Então você pode estar sentindo esta manhã assim. Como é que você, esta manhã, você está sentindo? A sua raiz está firmada em Jesus? Como você está sentindo como essa felicidade, mesmo em meio a essa tempestade, essa crise? Esse querido aqui diz que os homens fortes, eles são como palhas. No juízo eles vão cair, eles vão tropeçar. Nós somos os fortes porque nós estamos já firmados nesta raiz. Então eu não sei se você já teve esse início de subir essa escada rolante, de modo contrário, se você um dia parou e ela voltou, se tu está perdendo as forças para continuar, renove as suas forças nesta manhã. E eu quero dizer, pastor, como que nós vamos
conseguir essa força subindo no nível espiritual, saindo no nível do mundo, colocar a sua aeronave mais alto, no nível espiritual, buscando comunhão, intimidade, porque o pecado vai deixar de roer a sua vida e você vai chegar a seu destino seguro. Vamos orar, medite sobre esta palavra. Deus quer esta manhã te ver como uma árvore plantada à beira de um rio. Senhor Deus, Pai poderoso, nós sabemos, Senhor, que estamos envolvidos numa sociedade pecaminosa, um mundo espiritual pecaminoso. Mas nós sabemos, ó Pai, que nós temos um mundo espiritual. Ó Senhor, esse mundo é que nos fortalece, que é Jesus Cristo, as coisas que estão em Jesus Cristo, essa água da vida que faz com que nós sejamos uma árvore, que estamos com sua raiz fixada no solo, que é a palavra de Deus. Isso é que faz que nós sejamos uma árvore, ó Pai, mesmo em meio às crises, mas com folhas, dando fruto da Tua palavra, pregando, trabalhando na Tua obra, orando, buscando a Tua presença, contribuindo também, ó Pai, financeiramente para que Tua obra não pare. Senhor, nós queremos, ó Pai, dar frutos. Nós queremos ser solidários com aquelas pessoas que nesse momento estão passando, ó Pai, por necessidade. Nos ajude, Senhor, a chegar até elas, Senhor, para que a gente possa ajudá-las, mesmo secretamente. Aquelas pessoas que te procuram às vezes, que precisam de um alimento, precisam de um copo d'água, precisam de uma palavra de conforto. Muitas vezes uma pessoa está precisando de uma oração. Você orar por essa pessoa, você lê a palavra com essa pessoa, você está dando frutos, pregando a palavra. Momento da gente frutificar, momento em que estamos passando por um deserto, mas você está plantado junto à corrente de água viva que é Jesus. É nesse tempo que nós vamos frutificar. Visite esse amigo, visite esse irmão, ó Pai, que nesse momento se sente fraco, se sente abatido. Ó Senhor, que ele neste momento venha a beber desta água da vida. O Senhor Jesus está dizendo neste momento do teu coração: se você tem sede, venha e beba, porque eu sou a fonte de água viva. E quanto mais essa água fluir na sua vida, quanto mais você deixar essa água matar a tua sede, mais afastado das coisas ruins você vai ficar, mais afastado das coisas pecaminosas você vai ficar. Agora entregamos nas tuas mãos, Senhor, este momento que estamos passando. Pessoas que estão enfermas, famílias que estão enlutadas. Ô Senhor, visite, Senhor, o nosso Brasil, visite a nossa cidade, visite o nosso estado, visite o nosso bairro. Senhor, visite o mundo, Senhor, com o seu poder, com a sua graça. Ô Deus, a água da vida está espalhada por toda parte do mundo. Que nesse momento seja um momento de avivamento, um momento de busca espiritual. Mas, Senhor, nós pedimos uma cura física também, além da cura espiritual, que é a melhor que tem. Muitas pessoas podem estar se curando espiritualmente, mas entregamos a cura física de pessoas que estão, ó Pai, neste momento passando pelo vale da morte, pelo vale da dor, do sofrimento. Senhor, que Tu entre com providência dos altos céus, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar agora sobre cada leito, Senhor, cada leito, cada hospital de campanha, seja qual for o hospital, clínicas, um leito em casa. Muitas pessoas nesse momento, ó Pai, estão passando pelo isolamento dentro de casa, sim, passando, ó Pai, por esse isolamento social também, aqui nós ainda que, graças a Deus, nós não estamos contaminados, em nome de Jesus não seremos, mas estamos nesse isolamento que tem trazido, ó Pai, um pouco de quietação. Se aquiete, Tu venha, ó Pai, fazer com que cada um de nós possamos nos aquietar, saber que a Tua palavra diz que há tempo para tudo, e o tempo neste momento que Tu queres que nós nos aquietamos, que ninguém venha tomar decisões precipitadas para agravar
mais a situação. Tu tem usado homens, Senhor, para falar sobre o que nós devemos no momento estar fazendo. Creio, ó Pai, que esses homens estão sendo usados por Ti. E nós cremos também que Tu já está agindo. Tu está separando, ó Pai, o joio do trigo. Tu está separando as folhas secas do trigo, das árvores que estão plantadas. Nos dê força, Senhor, para continuar. Visite, Senhor, as famílias enlutadas também nesse momento. São milhares de famílias. Deus, misericórdia. Que eu venha confortar, suprir, Senhor, a falta dessas pessoas. Ô Senhor, como é triste o que o pecado faz com a humanidade e o povo ainda não se alertou. Ô Senhor, que o povo venha buscar conforto, consolo, a verdadeira felicidade na Tua palavra. Abençoe, Senhor, cada enfermo. Abençoe os nossos governantes. Dê sabedoria a eles, Pai. Tira, ó Pai, o pecado da oportunidade, dos oportunistas nesse momento. Senhor, que não haja, ó Pai, corrupção no meio disso tudo, Senhor. Que não haja momento para esses homens se promoverem, mas que eles possam, ó Pai, ter misericórdia, que é uma coisa que falta na vida deles, mas que eles possam ter misericórdia, independente de partido político, de credo, mas que todos agora, nesse momento, possamos estar unidos para que essa crise passe. Abençoe, Senhor, a nossa vida, abençoe cada família, Senhor, e nos dê um dia de paz, nos dê um dia na Tua presença, nos dê um dia de calmaria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe este dia, nos prepare para logo mais estarmos juntos mais uma vez, unidos, para falar mais desse Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e se for necessário sair para resolver alguma coisa, que os anjos do Senhor acampem ao lado de vocês, acampem ao lado de cada trabalhador, principalmente da área médica. Que Deus venha colocar a sua mão de poder, livrando desta pandemia. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém.